E sejam todos muito bem-vindos à aula número 6, nessa sequência de 10 aulas, onde a gente fala sobre a experiência do paciente internado e a nutrição hospitalar, atuação do nutricionista dentro da instituição hospitalar. Para quem não me conhece, meu nome é Janice Campos, sou nutricionista clínica intensivista, com experiência em oncologia, fitoterapia, nutrição esportiva. Além disso, sou coordenadora clínica do time de nutrição, onde eu faço a capacitação técnica do time, tanto dos nutricionistas quanto da Copa. Nesta aula número 6, a gente vai falar sobre a comunicação clínica humanizada. Existe uma diferença gritante entre falar com o paciente e ser compreendido pelo paciente. Quando eu falo que termos técnicos são e devem ser utilizados com a equipe multidisciplinar, entre profissionais, prontuários e sistema, é exatamente isso que eu estou falando. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Um paciente renal que não entende a restrição de sódio e potássio, por exemplo. Ele até sabe alguns alimentos que ele pode, não pode consumir, tá? Mas existe uma diferença entre a linguagem técnica e uma linguagem acessível. Dentro da linguagem acessível, eu não quero só que ele compreenda, eu quero que ele aceite, eu quero que ele pegue para ele essa responsabilidade do tratamento, porque ele é o centro do tratamento. Se eu não vender para ele que essa é a melhor forma dele se tratar, ele não vai cooperar. Entende? E nós, nutricionistas, somos agentes de transformação. Eu preciso que esse paciente entenda, aceite, colabore, corrobore com o tratamento dele. Então, eu vou te dar um exemplo. A sua dieta está hipossódica. A sua dieta está com restrição de sal, de sódio. Diferente de eu falar, precisamos reduzir alguns alimentos que podem sobrecarregar os seus rins. Uma linguagem técnica informa, a linguagem humana, ela conecta. A mesma coisa a gente vai fazer na admissão. Então, meu nome é Janice, eu sou nutricionista, vou cuidar do senhor hoje, vim aqui para te conhecer. Como que o senhor tá? Tá sozinho? Tá acompanhado? Acompanhado de quem? Da esposa? Qual que é o nome da esposa? Chama a esposa pelo nome. Inclusive, coloque isso em prontuário também. Olha que diferença a comunicação e já começa a criar vínculo. Quanto tempo o senhor recebeu o diagnóstico de doença renal? Quanto tempo recebeu esse diagnóstico? Então, eu preciso saber se é muito tempo ou pouco tempo, porque muito tempo ele já absorveu a informação, pouco tempo ele ainda está assustado. Tem alguns alimentos que eu não vou conseguir te ofertar. Como que é em casa? O senhor também já fez essa restrição em casa? Porque eu vou saber o quanto vai ser difícil e o quanto não vai ser difícil. Aí, quando a gente vai apresentar alguns materiais, tipo escala de Bristol, qual que é o tipo do seu cocô? A gente precisa falar a palavra cocô. E fala de uma forma bem informal. A cor do seu xixi, lá para as 18 horas. Não vou perguntar da primeira urina, porque a primeira urina realmente vai ser muito mais escura. Mas a cor do seu xixi, você mostra a escala para ele de cor. Mostra para ele materiais lúdicos, porque ele vai começar a entender a sua linguagem. Normalmente a televisão do quarto está ligada. Eu peço para desligar só um minutinho. Porque eles falam com a gente olhando para a televisão e não prestam atenção. Porque eles também estão desconfortáveis. Então, eu preparo aquele ambiente para ele me receber de uma forma clara, sucinta, objetiva. Eu falo a linguagem dele, eu quero entender a história dele. Em 2, 3 minutos, a gente consegue fazer uma excelente anamnese hospitalar, tá? Diferente de uma anamnese de consultório ambulatorial. E ali eu consigo já criar aquele vínculo. Eu já entendo como que é esse paciente. E antes de entrar no quarto, por favor, nutricionista, olha o prontuário dele. Qual foi o motivo, doença pregressa, os diagnósticos, dá uma olhada nos exames, dá uma olhada antes de entrar no quarto do paciente. Ali você já vai mostrar para ele que você já sabe, que você já leu, que você sabe quem é ele, que ali você vai se apresentar e criar vínculo. Tem certas perguntas que a gente não faz porque já está em prontuário. E outra coisa, ele já respondeu milhares de vezes no mesmo dia a mesma coisa. Então, vamos olhar o prontuário, já vamos criar um raciocínio clínico antes de entrar ali no quarto desse paciente. A gente precisa mostrar para o paciente que, apesar do ambiente caótico e corrido, que é o fluxo hospitalar, a gente sabe o que está fazendo, está tudo sob controle. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como que eu devo fazer, eu já sei como me antecipar e eu vou sempre surpreender esse paciente. No retorno, a mesma coisa.
Estou retornando ao seu quarto para saber como que está. Só que eu já perguntei para a copeira se ele está comendo, eu já olhei o prontuário, eu já revisitei os exames bioquímicos desse paciente. Então eu entro no quarto e ele fala, ela sabe o que está acontecendo comigo. Ela veio aqui só para conversar comigo. Ela veio aqui só para saber como que eu estou mesmo de fato. Quando eu falo de presença que gera confiança, isso faz parte da comunicação, verbal e não verbal. Então, a presença, eu gosto muito e treinava o meu time clínico para que os nutricionistas acompanhassem as copeiras. Porque ali, no momento que ela está no andar, ofertando as refeições, se tivesse alguma intercorrência, eu já estava ali para resolver. Já entrava no quarto, não dava nem tempo do paciente gerar um desconforto. Ah, eu já falei que eu não gosto de gelatina porque eu quero fruta. Mas é claro. Então já houve uma falha antes, né? Ele já tinha me falado que queria fruta e na hora de fazer uma correção da bandeja, passou. Mas eu tô ali para resolver. Mas de novo fui reativa. O ideal é, esse paciente já falou que não gosta de gelatina. Tá escrito na etiqueta que ele quer fruta no lugar da gelatina? Foi possível fazer essa troca? É permitido pelo hospital ou pelo médico? Pela instituição? Porque tem algumas que você não pode fazer alteração. Mas se foi, garanta que aquilo que você combinou vai realmente ser entregue. Aí o suco tá quente, a gelatina derreteu, você já tem que estar ali para resolver essa questão. Mas de novo você foi reativo, mas pelo menos você está ali. E a comunicação fluindo, a sua presença, isso dá uma tranquilidade na equipe de enfermagem, porque você já está ali naquele andar. Você é um apoio para sua copeira que está ali fazendo a distribuição de inúmeras refeições e é um trabalho cansativo, braçal, com prazo, com pressão para ela entregar a tempo. Então, seja o suporte da sua equipe. O nutricionista ele deve se posicionar. E isso faz parte da sua comunicação. Você pode achar que comunicação é só o que você fala, e não é. Comunicação é tudo aquilo que você expressa, é tudo aquilo que você entrega, verbal e não verbal. Quando eu falo que nutricionista precisa ser referência, é referência de exemplo. Então, ele é o primeiro a chegar, ele não chega atrasado, a sua conduta é exemplar. Não que você não cometa erros, mas a sua conduta é exemplar. Aquilo que você fala é aquilo que você faz, não existe incoerência. Pelo contrário, você é coerente com o que você fala. E é dessa forma que você inspira. Seja muito claro para aquele paciente cardíaco, por exemplo, que chamou a filha reclamou que a dieta não tinha sal, e eu expliquei para ela, ela falou, mas ele não vai comer. Eu falei, eu sei, só um minuto que eu vou ligar para o médico. Eu liguei para o médico, é óbvio que ele não liberou uma dieta, né, normal para ele consumir. Voltei ao quarto e falei para ela, eu já acionei o médico, mas é como eu te falei, visando o tratamento, para ele voltar para casa, a gente não pode liberar uma dieta normal, mas tem um molho de ervas para dieta hipossódica, né, que a gente oferta, para que melhore pelo menos o sabor, a intensidade, e eu vou fazer o que eu posso. Mais tarde eu volto aqui. É claro que o paciente estava mega insatisfeito e a filha dele também, mas eu estava lá, eu estava acompanhando. E eu dei a devolutiva. Lembra em uma das aulas que eu falei sobre a questão da devolutiva, o cuidado, tanto que eu provo para vocês que isso realmente funciona. O que aconteceu? Na hora que ela foi avaliar, ela avaliou a nutrição colocando que a comida não tinha sal, porém foi devido à prescrição médica, mas que a nutricionista estava acompanhando e a nutricionista fez o que podia fazer. Então, é isso. A comunicação é isso. A comunicação, a presença, o fluxo, tudo isso precisa estar muito bem alinhado. E pode parecer impossível, mas não é, Nutri. Vamos lá, vamos recapitular. Uma vez que você tem processos e fluxos muito bem desenhados, você vai treinar a sua equipe. Você tem que ter na ponta da língua, na sua conduta, de olho fechado, fazer exatamente tudo aquilo que você prega nos seus treinamentos. Porque aí você pode cobrar a sua equipe. A equipe muito bem treinada, engajada, com sentimento de pertencimento, vai replicar o seu comportamento. Vai replicar o que você faz. E eu ainda falava assim para o meu time, quando não estiver aqui, se perguntem, se a Janice estivesse aqui, o que ela faria? O que ela me falaria? O que ela ia me instruir? Porque eles sabem exatamente o que eu faria. A gente lidera, por exemplo.
Muito bem, equipe treinada, engajada, com sentimento de pertencimento, realizando o fluxo corretamente. Você, nutricionista, com uma posição de liderança, se posicionando através da sua postura, através da sua fala, do seu tom de voz, você sabe exatamente o que você precisa fazer, quando você precisa fazer, e você sempre vai estar um passo à frente. Isso deixa a sua rotina muito mais leve. Então, quando eu coloco aqui, ó, rotina em meio ao caos, é isso. Pode ser caótico, pode ser corrido, é o tempo todo internação e alta, mas você está dentro de um fluxo previsível e que qualquer intercorrência você consegue contornar. Essa é a importância. Nutri, você só vai conseguir realmente ser lembrado, ser referência e deixar um legado a partir do momento que você consegue organizar a sua equipe, a hora que você estrutura a sua entrega. Sem isso, você não tem. Sem isso, você corre atrás do caminhão o dia inteiro. Entende? Quem trabalha em hospital já sabe exatamente do que eu estou falando. Pode parecer impossível, mas uma vez que você instale fluxos e processos, uma vez que a sua equipe está muito bem treinada, você consegue fazer o que precisa ser feito. Até a próxima aula.